Olá, sejam bem-vindos de volta. Eu sou Felipe Novaes, professor de Direito Civil, e a gente continua falando sobre os defeitos do negócio jurídico. Bom, a gente fala agora sobre mais uma espécie de defeito do negócio jurídico, que é o dolo. O que é o dolo? O dolo é um artifício ardil que faz uma das partes celebrar um negócio jurídico prejudicial, ok? O sistema vai dizer que a consequência jurídica para o dolo é a sua invalidade. Então, veja, nulidade. Mais uma vez retomando, ele vai dizer que o negócio jurídico ele é passível de anulação quando contiver justamente esse elemento, essa espécie de defeito do negócio jurídico que é o dolo. Então, só retomando, esse é um conceito importante de se fixar pelo seguinte, só reiterando isso. Se você está numa questão do exame de ordem e você esquece conceito, esquece o texto da lei, se você entende os porquês do legislador, se você entende o contexto que aquilo se insere, você consegue tirar de letra a questão. Então, só para a gente fazer toda aquela ligação. Plano da validade é a aptidão para a produção de efeitos, então o sistema vai dizer que aquele negócio jurídico não vai poder produzir efeitos. É a mesma coisa lá do erro, tá? Só para a gente retomar elementos da parte geral aqui. Vamos lá. O dolo também tem as suas espécies e é o que cumpre falar sobre ele. O primeiro é o dolo principal, que é aquele que vai incidir sobre a substância da coisa, do negócio jurídico. Ou seja, aquele que é fundamental, aquele artifício que foi fundamental para aquela pessoa realizar o negócio jurídico, sem o qual isso não teria acontecido e que, por ter acontecido, vai ter essa consequência que é a da anulabilidade. A segunda espécie é o dolo acidental, que é aquele que vai incidir sobre elementos secundários do negócio jurídico e que não vai ser passível de anulação, salvo nos termos do artigo 146. Vamos a ele? O dolo acidental só obriga a satisfação das perdas e danos e é acidental quando, a seu despeito, o negócio seria realizado, embora por outro modo. Então veja, a consequência que o sistema está atribuindo aqui não é a invalidade, não é tirar do negócio jurídico a sua aptidão de produzir efeitos. Ele continua ali. Por quê? Ele diz que é acidental quando, mesmo que não tivesse existido esse artifício ardil, o negócio jurídico teria acontecido da mesma forma. Ah, então o dolo acidental não tem nenhuma consequência? Tem. E o próprio artigo 146 vai dizer que é responsabilizar aquele que agiu dolosamente por perdas e danos. Existe também o dolo omissivo. O que é o dolo omissivo? É uma omissão intencional de uma das partes sobre algo que a outra desconhece. Ah, mas basta omitir? Não. Essa omissão ela tem que ser intencional, né? Toda vez que a gente fala em dolo, a gente fala num elemento volitivo, né, da pessoa. Então ela quis aquilo, ela desejou, ela teve a intenção de. Então ela intencionalmente omite uma informação que é relevante para o negócio jurídico, que a pessoa, a outra parte, desconhece e que, se soubesse, ela não teria realizado. É o que dispõe o artigo 147. Existe também o dolo de terceiro. O que é o dolo de terceiro? É quando esse ato volitivo que visa prejudiciar uma das partes, ela ocorre por alguém que é estranho ao negócio jurídico. Então vem lá um terceiro e age dolosamente e que visa prejudicar uma das partes. Veja, aqui você vai ter a parte 1 que está envolvida, a parte 2 que está envolvida e esse terceiro que não está envolvido no negócio jurídico. Se ele vai prejudicar alguém, significa dizer que a outra parte vai ser beneficiada com isso, certo? Por que é relevante saber disso? Se a parte que se beneficiou sabia do dolo de terceiro, a consequência que o sistema vai atribuir é a anulabilidade do negócio jurídico. Ou seja, ele não vai subsistir no nosso ordenamento. Ele vai ser extirpado da nossa ordem justamente porque a parte que se beneficiou sabia que o terceiro ia agir dolosamente. Se a parte não sabia, a consequência jurídica vai ser outra. Veja que a conformação é completamente diferente. O negócio permanece e a parte que
agiu dolosamente, ou seja, o terceiro, que não é parte do negócio jurídico, mas vai ser parte nessa espécie dolosa, ele é quem vai responder por perdas e danos. Então, importa no dolo de terceiro saber se aquela parte que se beneficiou deste dolo sabia disso. Ademais, cumpre falar sobre mais uma espécie de dolo, que é o dolo bilateral. O que é o dolo bilateral? Quando as partes reciprocamente agem dolosamente uma contra a outra. E qual que vai ser a clara e lógica solução que o sistema vai dizer? Se houver dolo bilateral, as partes não vão poder alegar o dolo que sofreu, certo? Uma contra a outra. Bem, a gente passa a falar agora sobre a coação. A coação ela é bastante parecida com o dolo, mas nesse caso a gente vai ter uma violência psicológica que é traduzida por meio de uma ameaça. E justamente porque houve essa ameaça é que a manifestação de vontade da vítima vai ser viciada. Então veja, aqui é importante saber, a coação do direito civil e que produz a invalidade, já adianto, portanto a anulabilidade, ela é moral. Há elemento volitivo daquele que atua, mas esse elemento ele é viciado pela ameaça. Por que é importante fazer essa diferença? Porque existe a coação física, que é aquela em que a pessoa realmente ela é forçada fisicamente a fazer aquilo. Então, você foi forçado a dar o seu dinheiro, você foi coagido fisicamente. A pessoa pegou a sua mão, né, a força, isso aconteceu. Então, nesse caso, a coação ela é física, ela é absoluta, não tem o que se dizer. A coação do direito civil, e que está abrangida nesse instituto, é a coação moral. Então, veja, há um elemento volitivo, a pessoa ela quer fazer aquilo, mas esse elemento volitivo está viciado por conta da ameaça, ok? Como é que a gente vai saber e como é que tem que se considerar? A própria lei vai dizer, a gente tem que seguir um padrão do homem médio, certo? Que é para saber se essa coação ela é justificada para aquilo, ela é justificativa suficiente para aquilo que a pessoa está fazendo. Então, o padrão que se atinge é aquele padrão que se espera do homem médio numa determinada situação. Ademais, a lei também vai dizer que o temor reverencial não conta como sendo uma espécie de coação. Ah, mas o que é o temor reverencial? Ora, eu fiz porque ele é meu pai e não se nega. Veja, esse é um temor reverencial, é aquele respeito, é aquele temor, aquele medo que vem por conta do que a pessoa representa, mas que na verdade ela não está te coagindo, ela não está te ameaçando, você que ficou com medo de contrariar. Nesse caso, não se configura na modalidade da coação aqui do direito civil, ok? Coação por terceiro. Então, ela também vai ter a mesma conformação jurídica do dolo, por isso não cumpre aqui repetir, mas a diferença é, se a parte que se beneficiou sabia que havia um terceiro coagindo, eles vão responder nas perdas e danos eles vão responder solidariamente. Então, é a única diferença. Aplica-se aqui o Instituto da Solidariedade, que a gente vai ver com mais calma quando a gente for falar de obrigações. Bem, a gente vai agora falar sobre mais uma espécie de defeito do negócio jurídico. Agora a gente fala sobre o estado de perigo. O que é o estado de perigo? Aqueles que gostam do direito penal, o estado de perigo ele é um instituto que se parece muito com o estado de necessidade. Então, olha a definição que o artigo 156 vai trazer. Configura-se o estado de perigo quando alguém, premido da necessidade de salvar-se ou pessoa de sua família, de grave dano, conhecido pela outra parte, assume obrigação excessivamente onerosa. Então veja, é uma situação em que você realiza um negócio jurídico porque você está em estado de perigo. Você realiza para salvar-se ou alguém de sua família. É uma modalidade de defeito do negócio jurídico muito relevante, porque o ordenamento ele vai tutelar aquelas pessoas ele vai tutelar o direito daquelas pessoas que agiram circunstancialmente e por conta dessas circunstâncias gravosas realizaram um negócio jurídico que lhe é prejudicial. Então veja que a lei ela vai colocar certas condições. A primeira, a necessidade do conhecimento pela outra parte que está contratando. A segunda é que este grave dano, isso não é da lei que se exara do texto em si propriamente, mas
que já é uma coisa bastante difundida e bastante assentada, que este grave dano ele pode ser tanto moral quanto material. Então, a única coisa que você precisa é essa necessidade de se salvar, conhecida pela outra parte, né, esse estado de perigo que você se encontra, e que por conta disso você realiza um negócio jurídico que lhe é excessivamente oneroso. Agora a gente vai falar de mais um instituto, que é o instituto da lesão. A lesão ela vai ocorrer quando em um negócio jurídico há uma prestação desproporcional entre as partes. A lei ela vai colocar dois requisitos que são muito importantes para que se caracterizem essa espécie de defeito no negócio jurídico, que é inexperiência ou de necessidade premente, que não é a mesma do estado de perigo, certo? Vamos ao artigo 157. Ocorre a lesão quando uma pessoa, sob premente necessidade ou por inexperiência, se obriga à prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta. Qual que é o bem jurídico que a norma está tutelando aqui? Justamente essa segurança entre os negócios jurídicos, certo? Então ela vai combater exatamente este enriquecimento sem causa da parte que se beneficia realizando um negócio jurídico cuja contraprestação ela é extremamente desproporcional. Então, olha, vamos realizar aqui uma permuta. É possível fazer isso, essa troca de bens? Não, completamente possível. Então, tudo bem, eu te dou uma caneta e você me dá uma casa. Ora, houve um negócio extremamente desproporcional. Ah, porque uma das partes ela é inexperiente. Então, tipificou-se, qualificou-se, subsumiu-se a esse instituto jurídico da lesão. A lei também vai dizer que deve-se considerar os valores da época em que foi realizado o negócio jurídico. Isso é um critério muito importante, porque a depender da época em que o negócio jurídico aconteceu, os valores que repercutiam ali eram outros e podem ser muito diferentes de um caso para o outro. Então a lei vai dizer que este é um critério que deve ser considerado na valoração da aplicação desse instituto. Ademais, a lei vai dizer que dois casos de possibilidade de convalidação. Se houver o suplemento que torne essa prestação proporcional. Ora, você me deu essa caneta, tudo bem, mas eu aceito, para continuar com a casa, pagar o valor de mercado dela. Veja, aí você equilibrou as relações jurídicas e você trouxe o negócio para o plano em que você combate o enriquecimento sem causa de alguém. A outra possibilidade é quando a parte que se prejudicou concordar com essa redução do seu proveito. Então, olha, você aqui, apesar de ter invocado esse instituto, você deu aqui uma quitação e concorda com isso, apesar de estar ciente que houve uma prestação desproporcional da sua parte em relação àquilo que você recebeu. Por que essa possibilidade ela existe? Ela é muito importante. Ora, a gente está falando aqui de direitos patrimoniais e direitos que são, portanto, disponíveis no âmbito da relação entre particulares. Se a pessoa quer ou aceita ou não se importa com essa prestação desproporcional, a despeito de haver um instituto, que é o da lesão, que a protege dessa situação, se há essa concordância, ela está também no exercício regular dos seus direitos em relação àquilo que ela dispõe. Sendo esse negócio e sendo essa outra vontade, a vontade de concordar, não viciada, não há nenhum complemento que se possa fazer. Bom, na próxima aula a gente continua falando sobre os efeitos do negócio jurídico. Mais uma vez, antes de encerrar, a gente pede a sua colaboração e eu agradeço mais uma vez a atenção dispensada. Muito obrigado.